Essa última semana foi turbulenta para o presidente norte-americano Donald Trump, um ataque a tiros perto da Casa Branca, negociações entre Rússia e Ucrânia e ainda crescente tensão entre Estados Unidos e Venezuela. Sobre esses eventos recentes, nós conversamos agora com o coordenador e professor de Relações Internacionais, o Frederico Seixas, a quem eu agradeço demais a presença aqui no Jornal da Manhã. Muito bom dia. Bom dia, Cristiano. David, bom dia. Bom, eu gostaria de começar te perguntando, porque o jornal The Washington Post fez uma publicação dizendo que o presidente Trump e o Maduro conversaram, né? Então, assim, o clima de tensão realmente está instalado entre os países, até com o envio de navios americanos ali na costa venezuelana. De que forma que a gente pode ter uma expectativa sobre essa conversa e até sobre as tratativas que devem ser realizadas daqui para frente? Bom, eu acredito que é um bom sinal, né, na medida em que a gente tem uma situação bastante tensa acontecendo aqui no nosso vizinho. Trump deu sinais muito ambíguos, né? Aliás, ambiguidade é o tema aqui, talvez, da nossa conversa hoje. Ele estacionou 1/3 da frota naval dele no Caribe, né? Suspendeu o recesso de Natal dos soldados do Comando Sul, né? Indicando uma possível intervenção terrestre, inclusive. Então, essa possibilidade aí de um contato direto entre os líderes para evitar qualquer ação militar aqui no nosso continente né, no mínimo, é um bom sinal, mas, né, cheio de ambiguidades aí no caminho. Bom, David? É só fazer uma correção, porque foi o New York Times, eu disse o The Washington Post, né, mas errei. E agora que eu fiz aqui a correção, a Paula pode seguir. Professor, bom dia. Você vê um risco de escalada em relação a essa guerra na região, mesmo depois, enfim, do encontro entre Maduro e Donald Trump? Bom dia, Paula. Eu gostaria de acreditar que não, porque me parece mais um blefe, né? Todas essas mobilizações que ele tem feito, né? Um ataque militar terrestre, né? Nos moldes dos ataques ao Iraque, ao Afeganistão, basicamente por uma tentativa de mudança de regime, é um cenário que a gente jamais imaginou aqui para a América do Sul, né? Agora, a gente sabe que intervenções indiretas, né, por exemplo, operações secretas da CIA, né, a Central de Inteligência dos Estados Unidos, tudo isso é muito mais plausível de acontecer, né, inclusive, eventualmente, o assassinato, né, do Maduro por essas forças da CIA, tudo isso é menos descartável, vamos dizer assim. Mas, enfim, né, esperando que o momento aí de ação de graças nos Estados Unidos aqueça o coração do Trump para evitar qualquer desastre desse tipo. Bom, e a gente segue aqui com a entrevista com o Frederico, agora também ampliando a conversa com os nossos analistas, começando pela Jess Peixoto. Bom dia. Professor, eu tenho uma pergunta para você em relação à situação dessa escalada de conflito. Você acabou de analisar que acha improvável. Mas nós temos visto em vários momentos ataques ali aos navios. Sabemos que existe um deslocamento considerável de forças militares para a região ali do Caribe, para proximidades da Venezuela, e que isso tem um custo político e econômico para os Estados Unidos e para a figura do Donald Trump. Ele vive um momento interno nos Estados Unidos com críticas altas, com uma popularidade em queda, e até mesmo no protesto recente, 100 reis, entre aspas, como foi intitulado, nós vimos uma mobilização muito alta. Em outros momentos da história dos Estados Unidos, guerras e conflitos foram utilizados também para angariar suporte, apoio e até mesmo popularidade. Eu acho que o George W. Bush é um caso que demonstra isso, querendo ou não. Você não acha que existe também um fator Donald Trump imprevisível em relação a essa situação e a caracterização dele
do Maduro, que é um ditador, mas também agora caracterizado pelo governo dos Estados Unidos em muitos momentos como líder de uma organização narco-terrorista, narco-problemática ali. Como que você vê isso? Porque eu acho que a escalada ela pode ser improvável em termos racionais, mas em termos retóricos e políticos, talvez ela seja capitalizada por Donald Trump. Eu acredito, como eu falei, né, no sentido de ser um possível blefe, né, o que o Trump quer conseguir é talvez, né, chegar a esse limite de uma intervenção militar para conseguir, né, qualquer forma de ganho que, né, anime sua base eleitoral nos Estados Unidos. Então esse ganho pode ser na forma de concessão à exploração de petróleo na Venezuela, pode ser até a própria queda do regime do Maduro, né? Você lembrou aí o George W. Bush, né? Eu tenho um exemplo ainda mais interessante que aconteceu nos anos 90, que foi justamente no caso ali do escândalo do Bill Clinton com a Monica Lewinsky, né? E em seguida o Bill Clinton autorizou as operações militares da OTAN na Guerra da Bósnia, né? O que inclusive gerou, né, na verdade foi quase que uma coincidência, né? Um filme na época que se chamava Mera Coincidência, a tradução para o português foi de fato feita em função da guerra que foi posterior à produção do filme, né? Mas parecia realmente uma mera coincidência. A história de um presidente americano que, em busca da reeleição e num caso de assédio sexual com uma jovem escoteira, acabava autorizando a ação militar dos Estados Unidos num país muito pouco conhecido do público americano, mas que tudo, na verdade, se passava num estúdio de Hollywood, né? Então, a gente agora tem alguma coisa, inclusive, parecida, né? A gente tem o caso aí dos arquivos do Epstein, que sugerem, né, uma série de comportamentos antiéticos, né, com menores de idade pelo presidente Trump, e o Trump, então, tentando desviar a atenção desse caso com a mobilização intensa, né, de tropas, de ações ali para a questão da Venezuela. Eu imagino que a gente vai falar sobre a questão da Ucrânia, né, mas como eu falei, uma questão ambígua demais, né? E você falou aí da imprevisibilidade, mas a imprevisibilidade do Trump pode ser bastante previsível, no sentido de que ela é um método, né, particular desse presidente para conseguir, né, mover a política dos Estados Unidos no seu interesse. Então, na Ucrânia, é ambíguo porque lá ele quer se portar como o mediador da paz. E aqui na América do Sul, no caso da Venezuela, ele sugere, né, uma intervenção militar se aproximando. Nosso comentarista Cristiano Vilela também participa da entrevista. Vilela, sua pergunta. Professor, um bom dia. Aproveitando, inclusive, o ponto que o senhor colocou agora sobre uma certa ambiguidade do comportamento americano em relação à Venezuela, em relação à Ucrânia, trazendo um pouco isso para o cenário brasileiro. Como o senhor vê a atuação do governo brasileiro, a repercussão que isso pode ter para o governo brasileiro? É considerado, pelo menos até então, até o momento, como um certo líder, né, no âmbito local, no âmbito regional, mas que diante de um contexto como esse pode acabar tendo ali a sua liderança fragilizada. Qual que é a sua leitura, a sua análise com relação às consequências que isso pode trazer para o Estado brasileiro? Bom, em termos de uma operação militar, Vilela, na Venezuela, é um desastre para nós, né? Na medida em que isso vai gerar um fluxo migratório impensável ainda, né? E não calculado, né, para o nosso país. Então, obviamente, pressionando muito mais as regiões de fronteira, né? O acesso desses fluxos migratórios para dentro do país é muito mais difícil do que para os outros vizinhos da Venezuela, dada a região amazônica, mas enfim, continua sendo um grande problema humanitário também vindo para o Brasil, né? E o Brasil, o governo Lula em particular, por causa da tradicional aproximação, né, com o governo da Venezuela, apesar dessa situação, tem evitado, né, tomar a frente nessa mediação, entendendo que já existem problemas demais do Brasil com os Estados Unidos em relação ao tarifaço, e os ganhos que o Brasil tem obtido, né, nesse contexto podem ser ameaçados se o Brasil buscar qualquer forma de mediação que pareça nos aproximar mais da Venezuela do que do interesse dos Estados Unidos na região.
Então, o Brasil tem se colocado, né, alheio praticamente a essa situação, mas isso pode ter um limite, né? Quer dizer, a intervenção militar na Venezuela pode chamar o Brasil para esse jogo e talvez levar uma deterioração das relações brasileiras com os Estados Unidos. E a possibilidade também do acordo entre Rússia e Ucrânia. Há poucas horas a gente tem o registro de mais um ataque da Rússia em território ucraniano. De acordo com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, mais de 600 mil pessoas ficaram sem energia e 3 pessoas também, infelizmente, morreram. Em mais essa ofensiva, um ataque por drones, foram cerca de 500 drones utilizados, além de mísseis também. Porque as tratativas do governo americano são realizadas, mas as conversas também pouco têm avançado, né? Os Estados Unidos propôs aí um plano de 28 pontos, né? Um novo plano, uma nova tentativa de se chegar à paz na questão da Ucrânia. O novo plano tem uma tendência de esclarecer as propostas, né, dos Estados Unidos, mas de qualquer forma continua sendo um plano, né, visto aí pela comunidade internacional, leia-se praticamente a União Europeia, como excessivamente concedendo vitórias à Rússia, né? Existe até, né, suspeitas de que esse plano proposto pelos Estados Unidos, na verdade, é uma versão de um documento russo, né, de proposta para o fim da guerra, né? Então, nesse contexto em que a Rússia entende que os Estados Unidos têm, de hoje, né, do governo Trump, tem uma posição mais favorável ao fim da guerra do que era o caso com o governo Biden, a Rússia tenta avançar ao máximo, né, nas suas conquistas territoriais no leste da Ucrânia, para que elas sejam incluídas nesse possível acordo, né? O acordo já entende que é necessário que a Ucrânia abra mão de toda a região do Donbass, né, nessa versão americana. Os europeus fizeram uma contraproposta recentemente, né, nos últimos dias, em que, no caso desse ponto, né, ainda há concessão territorial da Ucrânia para a Rússia, mas ela é feita a partir das linhas de contato dos exércitos, né, que ainda não ocupam, dos exércitos russos, ucranianos, né, que ainda não toma todo o Donbass, né? Então, qualquer conquista de território, né, na Ucrânia pela Rússia, os russos é visto como uma oportunidade mesmo antes que esse acordo se efetive. Nós conversamos com o professor de Relações Internacionais, Frederico Seixas, que trouxe para a gente alguns esclarecimentos de alguns assuntos internacionais para a gente. Professor, muito obrigada pela participação no Jornal da Manhã de hoje. Seja sempre bem-vindo. Obrigado, Paulo. Obrigado, Cristiano. Bom dia. Até mais, tchau.